Alô, alô, boa tarde, salve, salve, terça-feira, que beleza, em véspera de estreia na Copa do Brasil, no ar os donos da bola, um frio desgraçado aqui dentro, mas graças a Deus a melhor invenção do homem é o ar-condicionado. Começando mais uma edição dos donos da bola, no Galo, reapresentação marcada pela indignação de todos com as arbitragens do Brasileirão. No Cruzeiro, discursos de jogadores e treinador são diferentes, em discursos diferentes. Daqui a pouco a gente mostra. Tem jogador que até acha que o time do Cruzeiro é o melhor do Brasileirão. Ele acha. Mas ele pode estar se referindo aos times de 2013 e 2014, né? Ele pode. Com os nossos comentaristas aqui, Edu Panzi, Cadu Doné e Dimar Oliveira com Kika Branco. Hoje a Kika vai falar o programa inteiro. Já vamos sem perder tempo. Ontem, aliás, foi dia de reapresentação, né, no Atlético. Dessa vez foi um pouco diferente. Os jogadores estavam visivelmente transtornados, e não pode, hein, com os problemas de arbitragem que vem enfrentando o Atlético. A reportagem é dele, futuro prefeito de Araçuaí, Diogo Ramalho. A reapresentação no Galo foi com um clima mais sério, um sentimento diferente. O que nos deixa um pouco indignado é a quantidade de erros, né? Não é o fato de errar, porque errar está sujeito, né? Mas é a quantidade de erros que vem acontecendo contra a nossa equipe. O jogador também, quando erra dentro de campo, perde um gol, o goleiro toma um gol, o zagueiro falha, ele é cobrado. E acho que a arbitragem também, quando erra, ela também tem que ser cobrada. Vitor se refere às últimas arbitragens em partidas do clube ou que influenciaram no desempenho do time no Brasileirão. Primeiro na partida entre Corinthians e São Paulo. Depois, no jogo Corinthians e Sport Recife. Aí vieram os duelos do Galo contra Grêmio e Chapecoense. Esse último tirou a diretoria alvinegra do sério. Infelizmente, Campeonato Brasileiro com descrédito total na arbitragem. O presidente da CBF tem que fazer com que o campeonato continue tendo uma credibilidade grande. Nas 4, 5 últimas rodadas, erros impressionantes, trios de árbitros que não tem a menor condição técnica de apitar. Essa é a posição do Atlético e vamos nos manifestar pessoalmente na CBF. Acho válido, né, demonstrar insatisfação, porque os erros têm sido frequentes, têm nos prejudicado, né, mas também não podemos ficar somente nos atentando a esse tipo de situação, mas, como eu falei, focar também naquilo que a gente tem que fazer dentro de campo. O foco agora é na Copa do Brasil. O Atlético recebe o Figueirense amanhã, mas mesmo com a estreia batendo a porta, está difícil esquecer os últimos dias de Campeonato Brasileiro. A gente demora um pouquinho a digerir, mas a partir do momento que a gente entrar em campo na quarta-feira, o foco é total no Figueirense. A partir de manhã o foco é total no Figueirense. Já estamos estudando, já estamos vendo as informações do nosso adversário. Contra os catarinenses, Thiago Ribeiro não estará em campo. Ele já disputou uma partida da Copa do Brasil pelo ex-clube, o Santos, e pela mesma competição. Não pode defender o Galo. Giovanni Augusto, recuperado de dores musculares, deve voltar ao time. Fico feliz pelo meu retorno. Espero fazer aquilo que eu estava fazendo nos jogos passados e que eu consiga ajudar os meus companheiros nesse campeonato que é tão importante, que o Atlético conhece bem. Mas nem ele, que volta após 2 jogos de fora, consegue esquecer a turma do apito. A partir do momento que a gente entrar ali para treinar, a partir do momento que a gente entrar para jogar, a gente tem que esquecer os hábitos e procurar somente jogar futebol. Tá aí então, Giovanni Augusto. Esse é bom, hein? Como esse cara joga? Deixa eu começar com você, Edmara, que você disse que depois que o Giovanni Augusto voltasse ao time, o Atlético não perderia mais. E ele volta amanhã contra o Figueirense. O Figueirense tem 7 jogadores, 7 desfalques, dos 7, 3, 4 titulares. Carlos Alberto não joga, Thiago Heleno está fora e mais um monte de jogadores. E não terá o René Simões amanhã na Casa Mata. Né? Então, esse é o adversário do Galo na Copa do Brasil, começando a caminhada amanhã. Boa tarde, Dimara. Boa tarde, de volta ao Horto. Lembrando que a última vitória do Atlético foi exatamente contra o Figueirense, né? No Horto.
E é claro, essa questão do Giovanni Augusto é porque os 2 jogos em que ele não esteve, o Atlético saiu derrotado de campo. Mas não é só o Giovanni Augusto, é a volta do Douglas Santos também. Claro que o Thiago Ribeiro vai fazer muita falta. Agora a gente tem que ver como é que o Levi vai amar essa equipe para buscar de novo a velocidade. É um time cheio de problemas, cheio de desfalques, mas a gente sabe que em termos de Copa do Brasil isso às vezes não funciona. Né? Você tem situações de jogo que fazem com que até uma equipe bem mais fraca chegue de uma forma diferente. Ah, meu Deus, o que ele vai fazer? Que medo, que foi? Ah, para me parar, tá, desculpa. E agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção, Everton, na matéria do Diogo? É o seguinte, você viu que o Diogo falou que os jogadores estavam mais sérios, preocupados com essa questão de arbitragem? Eu acho que aí tem 2 pontos, né? Um, que é a preocupação mesmo, e aí a gente fica preocupado que eles levem isso de uma forma que reflita dentro de campo, né? Que eles tenham essa noção de que, olha, não é só o futebol que está ganhando, a gente está sendo prejudicado, e isso faça com que psicologicamente, emocionalmente o time fica abalado. E tem o outro lado também, né? Quando você é muito pressionado e você vê muitas injustiças acontecendo com uma equipe que dentro de campo conquistou os seus pontos, independentemente de erros de arbitragem, ela também quer superar isso, mostrar para todo mundo que pode errar a arbitragem, que eu vou fazer o meu e vou conseguir, independentemente dos erros e do que acontecer fora das 4 linhas. Mas me preocupa, eu acho que está na hora do Levi chamar esses jogadores, o Levir, o Maluf. Aliás, vale contar para o pessoal, né, que fala que o Maluf deu o grito porque ele queria, porque muita gente quer transferir responsabilidade, mudar o foco. Só fala isso quem não conhece Eduardo Maluf, né, que aparece pouquíssimo e aparece nessas determinadas situações, e que ontem já estava no Rio, tá, galera? Só para ver como é que o Atlético está tomando as suas providências. Pois mas ele estava no Rio ontem para buscar algum jogador, para encontrar com algum empresário. Você tem alguma informação nesse sentido, Dimara? Porque o Atlético está à procura, e já tem pelo menos 1 semana e meia que eu recebi essa informação, de uma fonte fidedigna. E que, lamentavelmente, né, existem dificuldades, porque, primeiro, que a janela já fechou, e segundo, que você tem que procurar muito bem. Tem jogador que teve o contrato encerrado anteriormente, por exemplo, o Zé Love ontem assinou com o Goiás. Isso. Né? Então, eu até acho que o Nenê, que foi para o Vasco, o Zé Love, que assinou com o Goiás, poderiam ser jogadores importantes para o Atlético. Embora o Eduardo Panzi diga que não. O Eduardo Panzi prefere Éder Luiz, que passou pelo Atlético. Daqui a pouco ele vai explicar. Sua conta. Você já terminou o seu raciocínio? Desculpa, Guilherme. Não, e só respondendo isso que você perguntou, a informação de que o Eduardo Maluf estava ontem no Rio de Janeiro. O Maluf tem uma entrada muito grande na CBF. Né? Eu acredito que ele já foi lá, foi pessoalmente mesmo, porque você tem Copa do Brasil agora também, a arbitragem também é brasileira, né? E você tem que ter os cuidados. Mas isso não impede que ele tenha ido, eu até conversei com você ontem, de conversar com algum empresário que estivesse no Rio de Janeiro, dentro desses jogadores que o Atlético está buscando. E até porque as informações que você também tem é que essa semana o Atlético pode anunciar um nome aí. E acho que eles ficaram muito preocupados, esses 2 últimos jogos, na ausência do Giovanni Augusto, do Guilherme, que não rendeu o que estava se esperando, um time que perdeu velocidade, sem reposição, e o Atlético está em 2 competições que ele tem muitas chances. Então, eu acho que essa preocupação, o Atlético está e é possível que essa semana se defina essa situação. Cadu ontem disse uma coisa, Cadu, isso aqui para mim é uma vitória, né? Conseguir fechar o Blazer. Né? Isso aqui, há um tempo atrás, era aqui, ó. É uma vitória. Eu vou deixar fechado para dar exemplo para você que é gordo e acha que não pode emagrecer sem cirurgia. Olha aqui, você me disse uma coisa ontem no telefone que eu achei muito interessante. Quando você me ligou à noite, aliás, você precisa ligar mais cedo, você está ligando muito tarde. Você falou comigo assim, Everton, o grafite poderia escrever uma história bacana no Atlético. Você falou isso. Eu achei isso de uma sabedoria, essa frase. O grafite é escrever uma frase. Então você também compactua com a minha ideia de que poderia ir lá e oferecer uma grana para o grafitão e trazê-lo. É isso, Ídolo? Boa tarde. Boa tarde. Eu fico lisonjeado que o Ídolo está sonhando comigo, porque eu até te liguei ontem à noite, até te liguei um pouco tarde, sim, mas você não atendeu, então essa conversa não aconteceu. Como não? Essa conversa não aconteceu. Acho que o grafite seria um bom nome, sim. O Toscano do América poderia ser um bom nome para o Atlético? Para composição de elenco, talvez, mas eu acho melhor que o grafite.
O Toscano? O Toscano também tem idade avançada. O Toscano que viu, ele está como falando não é o da Inconfidência, não. O Toscano... Porque aquele da Inconfidência é craque. Eu falo que é porque eu tô vendo o Toscano. Né? O grafite eu não tô. O Toscano... O Toscano, ele pode parecer um jogador novo, porque ele surgiu agora aí para todo mundo, mas ele não é tão jovem assim. Já tem aquela chamada idade avançada. Olha, seja quem for, a expectativa é de que se trata de um cara de velocidade. Um homem para jogar aberto ali pelo lado do campo, para trazer essa velocidade que o Atlético perdeu com a saída do Michael Suel. O Luan, nessas idas e vindas aí do time, é óbvio, titular absoluto, um baita jogador, não pode sair de jeito nenhum. Do outro lado, quando o Thiago Ribeiro não joga, você tem que adaptar ou o Dátulo ou o Cárdenas pelo lado do campo, nenhum dos dois tem tanta velocidade assim. A pergunta, inclusive, boa, feita pelo Léo Gomide nesse aspecto, naquele jogo, a respeito do Dátulo, porque, de fato, a gente já vinha defendendo essa tese que há algum tempo também. Ele rende mais centralizado, seja como um segundo volante, seja no 4-1-4-1, seja centralizado como um armador mesmo no 4-2-3-1. Pelo lado, ele não rende exatamente da mesma maneira, então espero que seja esse cara de velocidade. Porque, apesar de achar que o Atlético não pode ser muito criticado pelos últimos jogos, porque quem atrapalhou mesmo foi a arbitragem, não acho que foi mal contra o Grêmio, não acho que estava mal contra a Chapecoense quando sofreu a expulsão totalmente injusta. Se há alguma coisa que a gente pode ponderar que talvez tenha causado um leve declínio aí, seja essa perda de velocidade pelos lados do campo. Então, tomara que seja um cara de velocidade. E nessa linha, Everton, você falou do Nenê, você falou do... Quem que foi o outro que você falou? Antes do grafite, você falou do Nenê e do... Foi do Jorge Henrique, né? Não foi do Jorge Henrique. Não, falei do Nenê e do Zelov. O Zelov, eu não acho que seria uma boa. Agora, o Nenê, eu não só acho que seria uma boa. Claro, não vai vir, acabou de fechar com o Vasco. Como achei estranho ele ir para o Vasco, o Nenê, até na apresentação dele, o Celso Roth falou uma coisa com a qual eu concordo, o Nenê ele pode jogar em qualquer uma das posições da linha de 3, ele pode jogar por um lado, por outro ou pelo centro, ele tem essa versatilidade, tem boa velocidade sim, apesar da idade. Então, acho que no mínimo, para compor o elenco, para rodar ali, acho que seria interessante. E acho que ele deve estar arrependido pra caramba de ter ido pro Vasco. Não duvido, não duvido. Porque quando ele foi, a situação já era péssima. Agora não tem um termo pra gente utilizar. Né? De tão ruim que tá. Preciso ouvir, Eduardo Panzi. Boa tarde, Edu, tudo bem? Boa tarde, Everton. Você, ao longo desse... Quanto tempo tem nosso programa? 2 anos e meio? Você, ao longo desses 2 anos e meio, entre todas as pessoas que por aqui passaram, você é o mais azedo. Então fala do que você quiser. Essa questão de contratação até do Atlético... Até o seu sorriso é azedo. Não é o que mamãe diz. Mas, inclusive, ela disse que passou açúcar em mim, Everton. Com toda certeza. Mascavo, né? Essa questão de contratação... A Luana concorda. Eu tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso. Chega uma época do ano que não adianta você fazer alto investimento. Nós estamos em agosto, o Nenê foi para o Vasco, porque o Vasco está numa situação desesperadora, deve ter... O que o Nenê pediu, o Vasco pagou, por isso ele não deve ter ido para outros clubes. O Cícero não saiu do Fluminense porque ganha alto, já está no clube, não teria que ter outro investimento do Fluminense. E já chegou jogando, hein? E é muito bom. Eu falei quando foi especulado, que a gente falou, seria jogador para chegar, vestir a camisa e ser titular. Então chega uma época do ano que o clube não consegue também fazer alto investimento em qualquer um. Chega uma época que o jogador pede o que quer, se o clube não pagar, ele não vai. Nós estamos em agosto. Ele poderia muito bem acertar com outro time já para 2016. Mas a Copa do Brasil está começando agora. Sim. E o brasileiro ainda tem um turno pela frente. Ok, mas eu acho que o Atlético tem que se preocupar com o que ele tem lá na cidade do Galo. O elenco do Atlético é muito bom. A preocupação em renovar com o Patrick, ela é válida. O Patrick é um jogador que pode vir a ser importante. No máximo em 2 semanas. O Atlético já viu que o que a gente falava aqui há muito tempo. O Patrick, ele tem um número incrível. Ele é líder de assistência no campeonato até hoje. Até hoje. Jogando pouco. Difícil. 6 assistências. Alguém empatou com ele, se não me engano, já. Eu sei que você não vai terminar, mas pode até servir de subsídio para você. O Patrick, extremamente achincalhado pela torcida. Hoje a torcida pede a volta dele. O Michael Suel, esculhambado, carinhosamente chamado por Cataguimba. Hoje a torcida pede a volta dele. O Jô, extremamente questionado pela imprensa. No banco
no banco. Pela torcida também. Seria um jogador Nem extremamente importante. Que isso, Pedro? A torcida pediu a saída dele, inclusive eu pedi também. Não, e com razão. Né? Você tá Depois daquele com razão. episódio, A torcida do Atlético não pediu saída do Jô. Claro que pediu. Principalmente depois daquele episódio lá do hotel. Não. Ele, o André e o Emerson Pediu do Conceição, do André, do Jô, a torcida do Atlético nunca pediu a saída. Se você está na sua casa, você está assistindo TV Paulista, eu acho que nunca pediu a saída do Jô. Inclusive, lamentou a saída dele. Agora, o Atlético viu que não dá com o Pedro Botelho, já foi atrás do Mansur, não é uma sumidade de jogador, mas é novo, vai chegar. Para 2016 é uma boa contratação, o Atlético ter uma peça de reposição. Estava bem na Bahia, é bom jogador, tem boas referências do Mansur. Agora, é difícil achar. Zelov, não dá. Zelov não é jogador para chegar e vestir camisa do Atlético. Não, mas e o investimento? Será que é um investimento válido? Você fechou com o Goiás, a gente não muita coisa. Everton, mas a gente está em agosto, fecha com um cara desse, ele vai pedir 2 anos de contrato. Não. 2 anos Não. 6 meses que ele queria de contrato. Com o Goiás, mas com o Atlético não dá. O Atlético passou desse patamar, gente. Veja bem, não estou dizendo que ele seria... O Atlético teve nesse patamar de trazer qualquer um. Mas eu não entendi, então você acha que não deve trazer ninguém? Se for para qualquer um, não traga ninguém. Mas mesmo na composição, para melhorar uma situação, tem uma opção de velocidade? Se for para trazer qualquer um tem aí. Odu, mas não acha, Odu, o Atlético perdeu jogadores no meio do ano. E jogadores que não eram craques. Eram bons jogadores, se encaixaram muito bem no time. O Atlético perdeu, acho que o principal problema do Atlético hoje chama-se velocidade. O Atlético perdeu completamente a velocidade. Concordo. Disse isso aqui, não sei se agora ou mais cedo ali na redação. O Atlético não pode hoje, no jogo de amanhã e no jogo de domingo contra o Palmeiras, o Atlético não pode abrir mão de ter Luan e Thiago Ribeiro. Inclusive, trocando de posição. O Thiago não pode ir. E o Giovanni Augusto por dentro também. Amanhã não, Thiago Ribeiro domingo. Amanhã não, domingo. Não pode abrir mão. E não porque só o Atlético não tem velocidade, perdeu velocidade, isso tem contribuído muito para que ele facilmente seja marcado. Eu concordo com você e só para completar, além disso tudo, velocidade teoricamente é mais importante ali pelos lados do campo, mas também pelo centro, a saída do Giovanni Augusto traz uma perda de velocidade, de agilidade até. De dinamismo, porque o Guilherme demora mais, o Guilherme é menos físico, né? O Giovanni Augusto preenche os espaços, pega, vai, cai pelos lados. Então, com esses três, né? O Luan de um lado, o Thiago Ribeiro do outro e o Giovanni Augusto por dentro, é outra coisa. O Atlético tem jogado muitas vezes sem 2 desses 3. Sem o Giovanni Augusto por dentro e com o Dátulo pelo lado, por exemplo. Então perde velocidade mesmo. Deixa eu chamar a Kika. Antes da Kika... Vocês não me deixaram acabar de falar. Peraí, para tudo. Vocês me cortaram, começaram a falar do esquema tático e agora acabou, eu não falo mais. Para tudo. Fica à vontade. A palavra é sua. Câmera 2. Fica à vontade. Então não quer falar, não fala. Pelo amor de Deus, eu deixei todo mundo falar. A hora que eu falo, começaram a me cortar, mudaram o assunto. Então, por gentileza. Termina seu raciocínio, então. Obrigado. Eu acho que se for para trazer qualquer um, que fique com os que estão aqui. E eu acho que a diretoria do Atlético pensa como eu. Maluf pensa como eu, Levir pensa como eu. Não adianta trazer qualquer um para jogar em agosto, para adaptar e tal. E não tem esse cara no mercado. Então, se o Atlético não encontrar, vai ficar com esse time que tem aí. Mas faz falta. Qualquer um, claro que não tem que trazer. Não, isso falta. Qualquer um, eles não tá fazendo falta. Não é que o Edu quer o Messi. Não vai dar não. O Cristiano Ronaldo. Querer, ou todo Neymar. mundo quer. Ou então pode trazer, já que a gente está falando de homens pelos lados do campo, a piada do momento que é boa, que o esquema do Corinthians é ótimo, né? Com 3 atacantes, Verdade. o trio de ataque, o Luciano e os 2 bandeiras. Poderia mais enfiado. O Corinthians que perdeu os jogadores não foi buscar. Pegou os caras que estavam no elenco, mas deu aí chance para eles. Não sei se é diferente. Não é diferente. Eu conversei, assim, eu não gosto de ficar falando esse negócio de eu falei, eu liguei. Aí eu não sei mas é interessante, a informação. Mas no dia que o Atlético jogou contra... Não, mentira. Foi o dia que a Ponte jogou contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. Eu estive lá, Arena Corinthians, aliás. Não posso falar Allianz Parque, que ele desmereceu o estádio dos caras lá. Falei por muito tempo com o Roberto de Andrade. Ele falou, cara, eu não tenho dinheiro para contratar o Zezinho do Picolé. Então eu tenho que ficar com esse grupo aí, porque eu tenho um estádio para pagar, eu tenho muita conta para pagar, eu tenho processo na justiça para pagar, não tem como contratar. Agora eu ouvi da boca do Maluf, aí que tá. Eu ouvi da boca do Maluf, Everton, os salários, aquela linda, aliás, os salários dos jogadores que foram embora, eu tenho esse salário, esse valor para investir em novas contratações. Eu vou ao mercado buscar, mas no mesmo dia que ele me disse isso, ele também disse, 5 jogadores já foram oferecidos e o próprio Levi disse que não.
Não, porque aí cai nisso que você falou, exatamente. Mas Levique também disse há 2 jogos atrás que o Atlético vai contratar o jogador de velocidade. Então eles não têm esse pensamento de agora não precisa, de já... gente, tem tudo, mas tem Copa do Brasil. Mas ninguém falou que agora não precisa. Eu falei que se for para trazer qualquer um, não traga. Mas não é qualquer precisa sim. Não trouxe até agora porque só achou qualquer um. Isso, a lista só vê. Mas é o que eu tô falando, gente. Se o Atlético não trouxe até agora e precisa de repor a peça, é porque só veio qualquer um na lista. Só tem qualquer um na lista. Enquanto tiver na lista qualquer um, o Atlético não vai trazer. E eu concordo com a diretoria do Atlético. Se for na lista nome como Zé Love, Éder Luiz, não traga. Mas se na lista... Mas que precisa. Edu, se na lista estivesse o nome do Michael Suel, você ia dizer a mesma coisa. Não iria. Claro que iria. Não iria. Claro que iria. Só corrigir uma informação. Dizer a mesma coisa. Quem empatou, Patrick continua como foi o líder de assistências do primeiro turno, 6 assistências. Quem empatou com ele foi o Juliano do Grêmio. Não já. Que, aliás, é muito bom. Né? Olha, cadê a Kika? Antes da Kika, abre a câmera no céu aí que eu quero dar um abraço no nosso editor-chefe, que é louco, completamente tarado mental, mas que hoje faz aniversário. Eu tenho... esse cara é como se fosse um irmão para mim. Completamente maluco. Bem mais velho, né? Isso bebe água de bidê. Seu irmão bem mais Isso velho. cria um mandi na gaiola. Mas é meu irmão e hoje é aniversário dele. Parabéns a você. Você é um cara mais querido do que você imagina por nós aqui e pela sua família. Então vai daqui um beijo do meu tamanho para você em cima, capiroto. Não saiu nada que você falou não, mas tudo bem. Valeu, galera. Obrigado aí, Everton. Você também é muito querido. Você é meu irmão, você é meu brother. Ó, mas eu concordo. Você que está em casa, manda um presentinho. Manda aí um presentinho. Entrega na porta da Band aqui que ele vai ficar feliz. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela comigo aí. Kika, hoje você vai falar, Kika, você tem 10 minutos para trazer todas as opiniões de torcedores. Vamos começar com o torcedor do Atlético, já que o assunto até agora foi o Galo. Kika. Boa tarde a todos, boa tarde, Everton. Bom, o Israel Alvarenga de Campo Belo diz que o Galo tem que parar de reclamar e consertar essa defesa que virou uma avenida. O Marcelo Richard pede para voltar Giovanni Augusto e sair o preguiçoso Guilherme. Reinaldo Santos diz que o Galo com Dátulo e Guilherme não vai ganhar nada, pois os dois tiram a velocidade do time. E o Wilson Júnior, o Atlético é grande demais para contratar jogador meia-boca. Ou é jogador grande, ou fica com o elenco que tem mesmo, concordando aí com o que o Panzi disse. Mas foram poucas as mensagens, Kika. Daqui a pouco, se eu te chamo, você lê mais também do Atlético. E prepara aí, torcedor do Cruzeiro. Pode enviar para o @os donos da bola MG, que a Kika registra daqui a pouco. Vamos falar do Cruzeiro aí? Vocês querem fazer a hora do Galo? Vamos falar do Cruzeiro? Vamos dividir o programa? Cronometrando, então. O Cruzeiro que, aliás, fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a pior campanha da era dos pontos corridos. Isso é preocupante. Apesar do fracasso, os jogadores tentam pensar na partida contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque pela Copa do Brasil. André Salles, o galã da Band na tela. O empate sem gols contra o Internacional encerrou o primeiro turno do Cruzeiro no Brasileirão. Com 22 pontos e na 14ª colocação, a equipe tem a pior campanha na era dos pontos corridos, igualando o desempenho de 2009, quando a equipe dividiu as atenções com a Copa Libertadores até a 12ª rodada. Para se ter uma ideia, a campanha é pior do que a de 2011, ano em que a equipe só escapou do rebaixamento na última rodada. É claro que a gente está preocupado, né? Preocupado porque a gente esperava estar no G4. Eu acredito que não tem equipe melhor que a gente. Tentar sair dessa situação porque a gente não merece estar ali. Que a campanha do Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro não foi a esperada já deu para perceber. Mas o jeito é virar a chave, já que o time inicia a caminhada na Copa do Brasil. Nós vivenciamos jogo após jogo. Então, esse é um jogo decisivo, jogo importante. A gente não pode contar o que vai vir, e sim é o hoje. E o hoje é o Palmeiras. E foi justamente contra o Palmeiras que a Raposa conquistou a sua última vitória, em um jogo marcado pela superação. Marcelo já conhece bastante a gente. Com certeza, jogo também no domingo aí que a gente fez uma grande partida. Ele viu alguns pontos da gente, alguns pontos fortes, alguns pontos negativos da nossa equipe. Acho que, com certeza, ele vai tentar montar uma equipe forte para tentar ganhar da gente. Com 4 títulos, o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, junto com o Grêmio. Na Toca da Raposa 2,
todo mundo sabe o valor desta taça. É um campeonato importante para o Cruzeiro, onde tem essa possibilidade. Pera. Põe o Lucha para falar aí agora para mim. Nós vamos ter que, num dado momento, optar por uma competição. Eu vou optar pelo Campeonato Brasileiro. Bem claro, conversando com a diretoria, porque se nós estamos vivendo um momento muito difícil dentro da competição, 14º, não conseguimos avançar. As equipes que estão ali jogando para a parte de baixo, que é a competição que nós estamos jogando, se elas forem desclassificadas da Copa do Brasil, elas vão ter sempre semanas livres para poder trabalhar. E nós vamos conseguir na Copa do Brasil, é onde você não consegue avançar no Campeonato Brasileiro. Então tem que ser uma decisão muito bem prática, muito real. E a experiência às vezes dói você falar algumas coisas que o torcedor não quer ouvir, a imprensa vai discutir muito isso que eu estou falando aqui, se está certo ou está errado, mas o Cruzeiro, com a sua diretoria, com a sua comissão técnica, tem que tomar a decisão que é importante ser tomada, bem claro. Espera aí, põe o Henrique para falar de novo aí. Um campeonato importante para o Cruzeiro, onde tem essa possibilidade. Eu não estou entendendo mais nada. É porque o Luxemburgo falou que tinha que conversar com a diretoria, com a comissão, mas esqueceu de falar com o jogador, conversar com os jogadores. Os jogadores querem a Copa do Brasil, o treinador quer o Campeonato Brasileiro, a diretoria eu não sei o que mais quer. Então, há essa bagunça no Cruzeiro. E isso preocupa nós da imprensa, preocupa o torcedor principalmente, porque no momento que o clube briga lá embaixo no Brasileiro, tem um adversário complicadíssimo na Copa do Brasil, tem um elenco muito pequeno em termos de qualidade para essa reta final do Campeonato Brasileiro, que não inspira confiança. E aí o torcedor ouve o técnico falar que vai priorizar o brasileiro em detrimento da Copa do Brasil. Aí vem o jogador e fala que não, que o grupo vai trabalhar pela Copa do Brasil, que é o que o Cruzeiro tem chance. Até a minha opinião é igual a do Henrique. É o campeonato que o Cruzeiro tem maior chance. Eu acho que o Cruzeiro não vai brigar para cair no Brasileiro, apesar dessa situação. O Cruzeiro deveria apontar as forças dele para a Copa do Brasil. Alguém precisa bater o pé lá no Cruzeiro, meter o pé na porta e falar, gente, vamos decidir o que a gente vai brigar, se é brasileiro, se é a Copa do Brasil, se é os dois. A gente precisa dar uma satisfação para o torcedor, porque na hora de chamar torcedor para ir ao estádio, fazer promoção, pague 2, leve 4, torcedor precisamos de você, queremos bater o recorde de sócio-torcedor, mas o torcedor não sabe o que o próprio clube quer. Não sabe se o clube quer Copa do Brasil, se quer sair do rebaixamento, se quer G4, se está precisando trazer jogador, se não está. É dirigente que vai embora, é dirigente que chega. Que bagunça é essa? E aí o torcedor cobra. Vocês da imprensa têm que dar uma satisfação, explicar. A gente tem que dar satisfação, não. A gente tem que cobrar, eu estou aqui cobrando. É preciso entrar num consenso lá no Cruzeiro. Diretoria, comissão técnica, jogadores. Faz uma reunião, gente. Vai lá pro vestiário, que qualquer punzinho lá no vestiário se escuta na sala de imprensa, e foi o que aconteceu numa briga que teve, junta diretoria, junta jogadores, junta comissão técnica e decide o que vocês querem. Passa pro torcedor, quer ir pro torcedor comprar ingresso para ir na Copa do Brasil, no Brasileiro, ou então abandonar de vez. Eu tenho um certo medo de declarações como esta do Luxemburgo, de que não vamos focar no brasileiro, e não é que ele não falou abandonar, vamos focar no brasileiro, porque é necessário fazer uma campanha superior à campanha do primeiro turno. Se não cai. O Corinthians caiu, que hoje está vendo aí a situação, todo mundo, o Corinthians e tal, já caiu. Então cai. Não tem dessa, é incaível. Não é não. Se não jogar, se não fizer uma campanha melhor que a do primeiro turno no segundo, cai. Independente de ter adversários piores ali atrás e tal, cai. Agora, eu tenho medo desse tipo de declaração, sabe por quê? Porque se passa pelo Palmeiras, avança e ganha a Copa do Brasil, sensacional. Mas se cai, fala assim, não, mas é porque a gente está com foco no brasileiro. Só para não esquecer. Eu acho desnecessário. Deixa eu mandar um beijo especial para um cara que está no hotel aqui assistindo a gente, Aguinaldo Timóteo, ele mesmo, cantor. Tudo passará. Esse é monstro, hein? Sobe o som. E nada ficará. Fala no microfone aí. Só se encontrará a felicidade. Aguinaldo Timóteo, né, que é uma figura querida em todo o Brasil. Né? Olha a voz. Está no hotel assistindo a gente, fez contato com a nossa produção aqui. O ídolo estava dizendo que ele é torcedor do Cruzeiro, né? Grande cruzeirense. Aliás, Aguinaldo,
Se eu soubesse que você está em Belo Horizonte, você seria um convidado de honra para nós aqui, né? Então, se estiver amanhã em Belo Horizonte, faça questão da sua presença aqui, faça contato com a nossa produção novamente, ou a nossa produção, viu, Aspira? Faça contato com ele aí, chama para participar do programa amanhã com a gente aqui. Grande Aguinaldo Timóteo, um beijo de toda a equipe para você aqui, uma grande figura querida em todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência qualificadíssima, hein? Você estava falando? Só uma coisinha, você falou em questão de cair, eu acho que o Cruzeiro não vai brigar para cair, mas a gente não pode esquecer que o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012 e caiu em 2013. O Fluminense foi rebaixado em 2013, no ano seguinte foi campeão. Aí a gente sabe da história, né? Até seu xará Só dar uma informação sobre essa entrevista do Vanderlei Luxemburgo, a do vestiário, quando ele falou que, e ele falou mesmo, se eu tiver que priorizar em detrimento da questão de rebaixamento, é a mesma entrevista que ele deu no Flamengo, quando o Flamengo estava na situação que estava de rebaixamento. E ele chegou com o Flamengo, que foi até eliminado pelo próprio Atlético aqui na Copa do Brasil também. Então, é aquele discurso assim... Com um erro gritante do Luxemburgo no segundo tempo, de alterações. E é aquela história assim, não está bacana no brasileiro, vamos, né, a gente vai... Mas depende do que vai acontecer, não é isso que ele vai tomar essa decisão e tal. E ele foi muito claro ali, ele já conversou com a comissão técnica, com a diretoria, ou seja, entre eles a coisa está meio que acertada. Agora, é preciso conversar com os jogadores. Até porque eu acho que quando você chega para o jogador e fala assim, olha, esse campeonato não é uma coisa que a gente queira, é péssimo. Qual que é a motivação que o jogador vai entrar em campo num jogo tão complicado quanto esse do Palmeiras e falar assim, nossa, isso aqui não vale muito para ele. E a entrevista é a mesma. E mais uma vez, Dimara, mostra esse tipo de pensamento no futebol que chega a ser estranho, passa uma certa falta de ambição, até um pouco de frescura. Essa história de sempre ter que priorizar alguma coisa, de sempre a gente pensar nesse assunto de poupar. Não estou querendo ser generalista, colocar que nunca é pertinente poupar. É claro que de vez em quando faz sentido sim, que de vez em quando o planejamento é importante, você segura um pouco o jogador. Gente, mas time gigante, tem que tentar as duas coisas, velho. Tem que tentar, tem que ir bem no brasileiro, fazer uma campanha melhor para não cair, para não correr o risco, não anula jogar com tudo a Copa do Brasil. As coisas não são excludentes. Não tem que ter esse papo, não. Inclusive a Copa do Brasil... em um ano em que o Cruzeiro está lutando para ter uma vida tranquila e somente isso, não está brigando por G4, não está brigando como título, como deveria ser pela grandeza do Cruzeiro, a Copa do Brasil surge até como um alento, uma possibilidade de título, uma possibilidade de Libertadores. Não pode ser descartado dessa maneira. Então vai desistir da Libertadores? Porque se não vai conseguir no Campeonato Brasileiro e não vai tentar nem na Copa do Brasil, quer dizer, no meio, faltando um turno e uma competição inteira de Copa do Brasil, você já desistiu de uma vaga da Libertadores? E assim, só uma coisa, poupar de vez em quando é pertinente, mas no mundo inteiro, de vez em quando, nem de vez em quando, com alguma frequência, você tem jogos quarto e domingo. A gente tem que ter um bom senso, achar um meio termo aí. De vez em quando, segura um jogador, beleza. Mas não é todo jogo quarta e domingo que acha que não pode jogar com tudo. Vai com tudo quarta-feira, vai com tudo domingo. E não precisa ir longe, Cadu. O próprio Cruzeiro é o exemplo. Ele ganhou em 2003 Copa do Brasil e Brasileiro e o ano passado ele chegou na final da Copa do Brasil. Perdeu? Circunstância. Jogou mal, foi pior na final. Tem a questão do cansaço, mas o cansaço foi na final. O Cruzeiro chegou na final da Copa do Brasil e foi campeão brasileiro. Mesmo na Europa, que todo mundo acha que o calendário é perfeito, que é o ideal, chega a reta final do ano, meu amigo, a reta final de temporada para eles, com jogadores já extenuados. Os times têm jogo da Champions League quarta-feira, está decidindo o Campeonato Espanhol. Essa semana é mais importante até, porque seria mais ou menos você dividir final de Libertadores com final de Campeonato Brasileiro. Isso que acontece lá fora. Eu comecei a acompanhar futebol, sei lá, início da década de 80. Você não tem idade para isso, em 90. Eu nasci em 74, embora a carcaça esteja realmente muito gasta, mas vai melhorar. Você nasceu no ano em que o Cruzeiro foi completamente garfado. A minha meta em janeiro do ano que vem é estar usando Baby Look aqui no programa, porque sai eu já vou ter que usar, né, Edu? Deixa eu dizer uma coisa. Você já se conformou de usar? Não, ainda não. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu esqueci. Mas eu vou falar só de o Diego Quintão me mandou aqui uma mensagem. Eu não conferi, mas acredito que o Diego Quintão tenha razão. Está dizendo aqui, ó, escala de arbitragem para os jogos dos mineiros no Campeonato Brasileiro final de semana. Corinthians e Cruzeiro, Péricles, Bassols, Pegado Cortês do Rio de Janeiro. Atlético e Palmeiras, Sandro Meirahit. É a escala para o final de semana. Resumindo,
fudeu. Deixa eu mandar um abraço aqui. Você falou um palavrão que eu acho que essa pessoa que eu vou mandar um abraço não vai gostar. Um abraço para Maria Luísa, do Jardim Laguna, 88 anos, Zé. Olha que bacana. 88 anos. Que maravilha. Muito bem vividos. Maria Luísa, grande atleticana. Idade do entende de futebol mais do que todos nós juntos. Então, um abraço para ela, então, espectadora do programa. Um abraço para Dona Glória, que eu encontrei com ela no sinal, atravessando a Avenida Amazonas com o Francisco Sá. Foi aquela do caso que você contou? Não, esse foi um torcedor. A Dona Glória não perde um programa nosso, cruzeirense, estava atravessando a Amazônia e falou, te assisto todo dia, você é um doce, fala para aquele gordinho que você não é azedo. Eu falei, obrigado, viu, Dona Glória? Um abraço. Mas não foi isso que aconteceu anteontem com você na rua, não. Teve uma outra experiência que o cara se assustou. O cara viu que eu não sou azedo, brinquei com ele. Deixa eu contar aqui. Teve um telespectador, não sei se você vai se lembrar o nome dele, mas ele vai saber o que aconteceu. Teve um telespectador que encontrou com o Edu na rua, aí chegou todo educado, falou, poxa, Edu... Ele estava no carro. Estava no carro, né? Pô, o pessoal fala que você é azedo, mal-humorado e tal, mas não é não. Eduardo falou assim, por que você acha que não é? O cara, não, eu tô brincando, pô. Aí o cara desarmou. Falou, você que é o mal-humorado do dono da bola? Eu falei, sou eu mesmo, por quê? Algum problema? Mas aí eu ri, brinquei com ele. Olha aqui, cadê a Kika? Põe a Kika na tela aí, por gentileza. A Kika Branco, mensagens agora da torcida do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro tá feliz, Kika? Aliás, jogador do Flamengo saindo de campo, no jogo de domingo, perdeu, 4 no lombo e tal, saindo de campo. A repórter perguntou, você tá feliz ou tá triste? Não, tá gravado aí para quem quiser Perguntou ver. exatamente assim? Cadê a Kika? Perguntou. Tá gravado. Desse jeito? Meu Deus. Cadê a Kika? Oi, Kika, tudo bem? Torcedor cruzeirense só está feliz se for com a queda do Galo. É o que fala o Célio Dias aqui. O Cruzeiro tem elenco, mas falta vontade de jogar e ganhar. A queda do Galo está sendo meu consolo. O Felipe Turra, parece que o Lucha perdeu aquela vontade de vencer, está retranqueiro e medroso. Rodrigo Bastos, enquanto o Luxemburgo não tirar o Paulo André da zaga e parar de jogar com 3 volantes, não vai ganhar nada, fora Luxemburgo. A Amanda Souza ironizou aqui. Estou aqui rezando para o Cruzeiro entrar com time misto amanhã, porque os melhores jogadores estão no banco. E o Beto Guerra, o Luxemburgo está tirando dele da reta, caso aconteça um fracasso também na Copa do Brasil. Simples assim. Por gentileza, Cadu. Não, poderia encontrar... É inteligentíssima essa torcedora, está brigando agora com a Luana, para a telespectadora mais inteligente do nosso programa, porque eu vou além, o Cruzeiro poderia entrar com o time reserva. Né? Porque é melhor do que o time titular. Imagina Eurico ali como volante, o Cabral, que ainda é reserva, 2 volantes, Arrascaeta, o Gabriel Xavier, o Marquinhos até outro dia era titular, não sei se era reserva. Falamos na Band News. Você sabe que a gente falou isso na Band News hoje, e eu falei, sem pensar, eu falei assim, pô, não seria nada interessante que o Luxemburgo arriscasse colocar um time reserva, um time misto contra o Palmeiras. Pô, aí seria um tiro no pé, porque tem que levar a sério e tal, mas aí eu esqueci desse detalhe. O time reserva é melhor. O Léo na zaga no lugar do Paulo André, né? Aliás, o Léo sentiu, né? O Léo não vai, o Léo tá fora dessa viagem, assim como o Marinho também, que não pode jogar, Copa do Brasil, né? Então, os dois estão fora. Agora, a boa notícia é o Alisson, que preocupava o Vanderlei Luxemburgo. Ele até falou depois do jogo que poderia ficar fora, mas o Alisson também viajou. Mesmo que ele não tenha definido o time, o Alisson viaja para São Paulo. Olha, eu recebi uma mensagem aqui, um telespectador chamado Eduardo Panzi. Ele mandou? Está dizendo aqui, o Elano, a partir de hoje, está sem contrato. Seria um bom nome para o Atlético. Jesus. Não. É um homem de velocidade. Gente, não é o que o Atlético precisa. Esse Eduardo Panzi só manda mensagem estranha. Mentira. Essa mensagem foi do Jonas e ele está perguntando, ele não está afirmando. Está dizendo aqui que o Elano fica a partir de hoje sem contrato e tal, perguntando se seria um bom nome para o meio-campo do Galo. Não. Intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos e na volta eu quero mais músicas de Aguinaldo Timóteo. E hoje vamos tocar aqui também, o Cadu vai dançar, o Passinho do Jogador. É um hit que está arrebentando. Depois que eu vi o Caça-Rato dançando, eu falei, isso vai virar sucesso no carnaval. Daqui a pouco na volta do intervalo. Os donos da bola.